Uhum. Agora sim, agora eu estou bem acompanhada, ó, com essas duas lindezas aqui para apresentar a Nina, porque foi com ela que eu aprendi a fazer boneca, Que né? lindas! E então eu tenho aqui o Tunico, que é a minha paixão, Eu e essa lembrava desse lindona aqui, nome. que é a Maria Antônia, né? E o Tunico. Então são Muito esses bem. dois lindos aqui que eu fiz com a Nina. E eu já tive com a Nina em mais dois momentos também muito especiais. O primeiro foi Casa de Época, Nina. Lá na Casa Ah, Ametista, sim! em 2013, uma oficina Casa de contigo. Época é uma coisa, é um projeto É, interessante que eu já mudaria sim, tudo agora, mas é um muito, projeto muito bom. interessante. Foi contigo que eu aprendi, então, a fazer a mesa de época, né? Que hoje a gente faz a Ah, mesinha de época na escola. E, então, para apresentar a Nina, eu precisava trazer esses dois aqui para ficar aqui juntinho de mim. Né? Eu queria pedir à Cláudia, então, para tirar para nós a imagem, por favor, querida, de boas-vindas, né? A gente deseja boas-vindas a todas. Os versinhos de abertura são versos hoje, vou fechar aqui para mim, do Mário Quintana, que a gente está com ele essa semana, nos acompanhando, né? E eu vou achar os versinhos aqui, gente. As crianças brincam de brincar, brincam de verdade, como é? As crianças não brincam de brincar, brincam de verdade, eu acho que é isso. Peraí. As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Isto, Maíra. Obrigada. Bom Muito dia. bem. Bom dia. Gente, a Nina Veiga é essa mulher poderosíssima, com uma trajetória maravilhosa de pesquisa. Maravilhosa. Eu vou colocar aqui depois no site para vocês, aqui no chat, o site da Nina, para vocês acompanharem o trabalho dela, né? E é essa doutora em educação, artivista, arte manualista, né? Uma pessoa incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir o que ela vai trazer aqui para gente. Fazer boneca com a Nina é algo muito especial, né? Oxalá a gente possa um dia fazer presencial aqui, Nina, e você vir, né, trazer tudo que você traz na sua bagagem, além de todo o material artesanal para a gente confeccionar a boneca, né? Tudo aquilo que você traz, que é maravilhoso, o quanto a gente compreende o ser humano construindo uma boneca contigo, né?
E são encontros muito especiais, e hoje a gente vai ter um pouquinho, né, desse prazer de aprender contigo através dessa palestra, né? Eu não vou dizer muito mais de ti, não, porque eu acho que é isso, o tempo é para ti, e eu tenho certeza que todas vão gostar muito de te ouvir, né? E quero mesmo passar para ti, mas antes disso vou trazer aquela cartinha que eu falei, que é um tarô, Nina. Olha só, é um material Sabedoria de Criança, chama Pílulas de Inspiração para uma Nova Educação, tá? É um livrinho com verbetes e cartinhas, né? De aquarela, tá? Pintadinhas em aquarela, e aí eu estou trabalhando com ela como abertura de reunião pedagógica, e sempre tiro uma cartinha e faço a leitura. Ah, olha aí, ó, que caiu para nós. Presença. Não sei se você está conseguindo ver, tá? Então, vamos ver o que diz aqui. Esse material foi feito também por 3 professoras, tá? E diz assim, presença. A criança está no presente. Sua capacidade de estar no aqui e agora permite que ela entre em uma relação profunda com tudo que a cerca. Para entrar em contato com o universo infantil, precisamos entrar em relação com o que se apresenta a cada instante. Precisamos entrar em contato com o momento presente que nós mesmos experimentamos. Somente uma presença lúcida e disponível para a relação com a criança se sintonizará verdadeiramente com o mundo que ela experimenta e o mundo que nós experimentamos. Com a palavra, Ana Lígia. Muito bem, gostei. Minha mãe me chama de Ana Lígia, meus médicos, terapeutas, todos também. Muito bem. Queria agradecer imensamente a alegria de poder estar aqui em Pelotas, não é? Com a comunidade do Guaimirim e seus amigos e amigas. Agradeço o convite que amorosamente Junelise me fez para dividir um pouco das minhas inquietações, né? Porque eu acho que tudo que a gente tem são inquietações quando a gente chega perto da infância, e quanto menor, mais jovem essa infância, mais inquietação ela nos produz, né? E, principalmente quando a coisinha acabou de nascer, que você pega aquilo na mão e fala, e agora? Eu acho que é o momento da inquietação maior que um educador pode ter, esse momento, né? Diante de um recém-nascido. Muito bem. Então, eu preparei um mundo de coisas, dividi o nosso encontro em 3 partes. A primeira é uma introdução à introdução, a segunda é uma apresentação que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, e a terceira eu gostaria, e também isso pode acontecer a qualquer momento, de conversar. Evidentemente que temos 1 hora e pouquinho, né? E isso não vai dar para tudo. Por isso, eu queria começar, né? Problematizando um pouco, porque qual que é o papel do educador? Né? O educador de adultos sêniors, como eu estava falando com o Junelise um pouco antes de começarmos. Problematizar conceitos naturalizados. Né? Então, a gente vai lidando com os conceitos, a gente vai falando coisas, mas naturalmente, sem problematizar. E, às vezes, é bom a gente fazer um pouso nas palavras e problematizá-las um pouco. E eu queria problematizar, com todo carinho, e sem nenhuma desqualificação, o título, né, do ciclo, desse ciclo que acho que já é a 6ª edição, o brincar e o desenvolvimento humano. E por que eu trago essa problematização para um título que é tão
digamos assim, correto, né? Em todos os sentidos. Porque ali tem chaves de entendimento que podem nos ajudar a não cair em armadilhas. Então, eu até escrevi, para não sair muito, eu escrevi assim, queria começar problematizando os termos desenvolvimento e humano. Eu poderia problematizar, até mesmo brincar, mas eu vou fazer isso durante a nossa palestra, a minha apresentação, eu vou problematizar esse termo brincar, usados no título desse ciclo. Por que isso é necessário? Para que, mesmo sem perceber, não reforcemos aquilo que não acreditamos. Fico imaginando essas duas palavras, cada uma delas, em separado ou unidas, como um fio estendido em um abismo. O abismo é aquilo que queremos evitar, o apequenamento da experiência de viver. De cada lado do penhasco estão nossos princípios éticos e nossa ação no mundo. Porque a gente tem, né, o nosso princípio ético de um lado do abismo. Aí a gente tem o abismo, né, que é o mundo. E do outro lado a nossa ação. Né? Então, entre uma coisa e outra, nossa, né, desde Heráclito, que ele já fala, né, penso melhor, faço pior. Enfim, vou em frente. De cada lado do penhasco estão nossos princípios éticos e nossa ação no mundo. Qualquer desvio no fio dessas palavras pode nos fazer cair no abismo. Então, por que nós a usamos? Né? Porque a gente tem que descobrir palavras outras que pavimentem, digamos assim, a nossa trajetória do nosso princípio ético, a ação no mundo, que permita, digamos assim, um maior conforto, por causa dos modos de apropriação dessas palavras por outras forças que não são as forças que acreditamos, não é? E, às vezes, essas palavras produziram no mundo tanta tristeza que é melhor nem usá-las, mesmo que seja uma palavra tão natural. Primeiro, desenvolvimento. Os meus melhores, a gente vai ver na apresentação, os meus melhores autores falam de desenvolvimento, claro. Só que, constantemente, lembra do fio do abismo? Constantemente, essa palavra é associada à evolução, ao progresso. E quando ela é associada à evolução e ao progresso, ela despotencializa a vida. Por quê? Porque dá a impressão que é um caminho único, dá a impressão que tem que andar por aquele fio, dá a impressão que há um erro se não desenvolveu da maneira como imaginada, sonhada, né? Então, eu quase sempre, ela é diretiva, cartesiana, linear. Então, eu propus para mim mesma, para poder pensar nesse ciclo, trocar desenvolvimento por viver, o brincar no viver, né? E aí, a outra palavra é humano. Essa é a pior de todas, né, gente? Ai, que dureza, porque parece tão natural falar, ai, humano, você não é humano, eu sou humano, aí já tem, né? O conceito de humano quase nunca foi suficientemente genérico. Quase nunca o humano descreve a humanidade como todas que existem. E mais, o humano quase sempre, historicamente, foi usado como arma de opressão, como arma de desqualificação ou de supremacia. Essa palavra, esse conceito é triste. Sempre foi indicativo de adequação a um tipo de pessoa ligada aos estratos de poder hegemônico. Normalmente, o homem branco, ocidental, cis, hétero. Ou seja, é indicativo de supremacia. E mais,
quase sempre, na pirâmide axiológica, o humano é mais. Por isso, a minha sugestão, para mim mesma, é cada vez mais, trocar o humano por terrano. Por quê? Porque terrano é pedra, é pau, são todos os caminhos, são as plantas, são os bichos, é todas as gentes, é todo mundo que habita essa bola azul, né? Então, terrano. Então, para mim, o título desse... Desculpa, viu? Mas o título desse ciclo é O Brincar no Viver Terrano. Porque bichos brincam, plantas brincam. Eu estava pensando nisso quando estava fazendo suco verde, falei assim, as plantas brincam, por que motivo? Limão com aqueles espinhos, aquela folha dura, se transformaria naquela flor fantástica e daria esse limão com esse gosto se não fosse por brincadeira? Então, um pouco isso que eu fiquei pensando. Muito bem, então peço licença para compartilhar com vocês agora a minha apresentação. Muito bem. Lá vou eu, tá bem? Me digam quando aparecer para a gente começar. Apareceu, querida. Oba, então vamos lá. O brincar como prática social e o brincar no viver terrano. Terrano não é terreno, é terrano, tá? Porque Leonardo Boff anda por aqui, né, gente? No meu pensamento, no meu coração. Muito bem. Então, eu fiz uma coletânea de fotos e vocês vão... Eu não vou falar nada sobre elas, mas no final eu vou trazer por que eu as escolhi, tá bem? Então, a primeira coisa é um prólogo para tentar entender as correspondências. Um prólogo é aquilo que vem antes, né? É um pensamento que fica lá guardadinho, você guarda ele por lá, tá bem? E depois a gente pode ou não conseguir fazer uma relação. A democracia, em um dos significados da palavra, é uma indicação de saúde. Porque se origina naturalmente, e eu pus esse naturalmente aí porque isso é Winnicott, da família, que é em si mesma um construto pelo qual os indivíduos saudáveis são responsáveis. O que quero com essa reflexão? A reflexão que eu vou trazer em toda a nossa manhã. Apresentar que o pensamento antroposófico está diretamente ligado ao brincar. Eu queria ter poder para mostrar para vocês em 40 minutos que o pensamento antroposófico é brincar, mas não sei se eu chego lá, mas é o que eu quero. E 2, mostrar que a gênese da democracia, uma prática social, está relacionada ao agenciamento familiar. 3, fazer ver que o brincar está diretamente relacionado à liberdade. E 4, aproximar o brincar ontológico, introspectivo com a boneca, à liberdade e à democracia. Então, é um recorte que eu tentei trazer, por quê? Porque Guaimirim é um ambiente familiar, porque a escola terceiriza algo que deveria estar acontecendo no âmbito da família. Por isso, não existe escola de educação infantil, jardim de infância. Existe uma configuração familiar terceirizada. Algumas premissas a serem consideradas. 1. A antroposofia quer dizer 4 letrinhas, M-I-G-O, o mundo é comigo dentro.
Se a sua antroposofia ou a antroposofia de qualquer pessoa que venha falar em nome dela não te inclua no mundo, aí não é antroposofia. E quando a gente está dentro do mundo, falando de dentro do mundo, é muito diferente tudo aquilo que a gente vê, que a gente olha. 2, segunda premissa, só existe brincar livre. Então, qualquer outro tipo de atividade que não seja livre, que seja direcionada, que seja temporalizada, agora parou, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, não é brincar. 3, é no brincar de casinha que a boneca aparece. Então, a boneca, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não brinquei de boneca. Não brincou com o objeto boneca previamente trazido, porém, não é? O irmão menor era a boneca, o priminho, né? Então, a boneca é só uma coisinha no brincar de casinha. E aí há uma relação direta entre a casa e o brincar de casinha e a família. Muito bem. Eu pus umas fotinhas para eu ir tomando meu chá enquanto vocês apreciam, porque não tem nada mais gostoso do que ver foto de criança, né? Todas as fotos utilizadas já estão de domínio público, não tem só uma, a última, que eu trouxe uma autorização especial para mostrar. Qual o efeito de sentido que eu gostaria que essa nossa conversa trouxesse? Que efeito que eu queria? Que, apesar de vocês não entenderem nada do que eu falar, do sentido filosófico implicado nisso que eu vou trazer, que eu fiz uma complicação sem fim, que vocês não entendessem o sentido filosófico implicado no brincar como prática social, né? Porque eu fiz um recorte filosófico, compreendesse que esse brincar introspectivo e ontológico, e aí eu abro um parênteses para falar ontológico, ou seja, o brincar de boneca é um brincar ontológico. Por quê? O que é a ontologia? É o próprio estudo do ser. É como o ser se torna ele mesmo, né? Então, quando você brinca de boneca, você está brincando de tornar-se você mesmo. Compreende-se que o brincar introspectivo, compreende, né? Que vocês se compreendam que o brincar introspectivo e ontológico, que é o brincar de bonecas, é um gesto que está diretamente relacionado à saúde do viver terreno. E essa saúde do viver terreno tem a ver com liberdade e democracia. Então, eu quero que vocês, mesmo que não entendam nada, percebam a magnitude desse gesto. Uma questão filosófica fundante. Pronto, aí começa. Então, eu vou fazer um caminho filosófico duro, né? Lembrando que a base filosófica que nós vamos utilizar é canônica, eurocêntrica, justamente a base filosófica que habita o abismo. Né? Então, a gente vai sair dessa base comum, a gente não vai sair de uma seita estranha, a gente não vai sair dos nossos autores de referência mais diretamente, não, a gente vai mostrar que os nossos autores de referência não tiveram, digamos assim, um sopro divino e saíram falando, não, que eles estão trabalhando dentro de uma base filosófica que é predominantemente branca, masculina, cis, hétero, bem, não se sabe muito bem, mas acredita-se que também extremamente especicista, machista,
machista, enfim, racista, todos esses entulhos eurocêntricos que nos habitam, né? Então, vamos lá. Começamos por ele, claro, temos que começar por ele hoje. Por quê? Porque vamos trazer o Immanuel Kant, né? Olha lá onde é que a gente está, gente. 1724 a 1804. Marquem esse período, que é o período do áureo da colonização, da opressão dos povos originários. O nome dessa escola nunca pode sair da primeira, digamos assim, filtro de olhar para o mundo. Sempre quando a gente vai falar qualquer coisa no âmbito da Guaimirim, a questão colonial, ela precisa vir em primeiríssimo lugar, pois nela está toda uma estrutura de pensamento filosófico, né, que transforma crianças em adultos nem sempre tão legais como a gente gostaria. Muito bem. Então, o Kant, ele trouxe, né? Imagina o Kant, tá, gente? Esse homem rígido, moralista, sistemático, metódico. Ele dividiu o mundo, a possibilidade do conhecer humano, e dois impulsos inconciliáveis. O impulso para a substância e o impulso para a forma. E nesse lugar onde ele colocou, algum tempo depois, né? Porque, gente, o que acontecia nessa época? Esses pensamentos circulavam aonde? Nas charutarias, né, gente? Nos bordéis, vamos cair na real. Os homens, com seus instrumentos, discutiam filosofia enquanto oprimiam mulheres, né? Então, tudo isso estava acontecendo. A gente não pode descolar esses pensamentos do modo de ser e viver da época. E aí veio um outro homem, e eu vou trazer... antes de trazer outro homem, vou trazer um pouco desse pensamento dele. Eu coloquei aqui Bene Trovato, que é um termo que diz assim, se não foi assim mesmo, está bem dito. Eu fantasiei um pouco para simplificar, sem perder, digamos, o que o autor quis dizer mesmo. O ser humano recebe a incumbência de duas tarefas imperativas, que é um termo que o Kant adora. Ele é o, digamos assim, que cunhou a expressão imperativo categórico, o dever ser. Bem, enfim, não quero viajar muito, vou em frente. O dever de exteriorizar todo o seu interior e o dever de se dar forma ao exterior. Essas duas tarefas são realizadas por duas forças opostas, impulso substancial e impulso formal. Mesmo que você não tenha entendido nada, é assim, de um lado tem a ordem, o progresso, o desenvolvimento, e do outro, o caos. É mais ou menos isso. Tem um impulso que te leva a cumprir o seu dever e outro que te caotiza. Para a gente brincar um pouco com esses. É brincadeira, mas nem tanto, tá, gente? Ai, que delícia. E aí, um jovem da época, olha onde é que ele está, 1759 a 1805. E quando eu trago o nosso querido Schiller, eu já estou trazendo ele aqui, já indicando para que lado do nosso cânone filosófico a gente está indo, né? Porque ele é um dos autores de referência do nosso Rudolf Steiner,
que sistematizou uma pedagogia que inspira a prática cotidiana do Guaí-Mirim, pelo menos em sua interpretação tupiniquim, né? Muito bem. Então, o Schiller olhou para aquilo que o Kant viu, né, como substância da constituição do conhecimento humano, do ser humano, como esses dois impulsos fundantes, e falou, opa, será? Porque assim, né, gente? O conhecimento, ele vai fazendo, um filósofo sobe no ombro do outro para aproveita aquilo que o outro pensou para pensar em cima, né? A coisa não é imutável, está sempre se transformando. E aí, vamos pensar, como é que era o Kant e como que é esse nosso Schiller? Esse nosso Schiller é um bom vivant. Onde que ele está amarrando, digamos assim, o ativismo delicado dele? Na Revolução Francesa. Ele é o autor de Ode à Liberdade, né? Ele é um boêmio, né? Um sargentariano boêmio, digamos assim. Gostava de estar circulando. Ele sentia alguma coisa diferente daquela rigidez da alma de Kant, porque os filósofos não estão destituídos de suas almas. É com a alma dele que eles escrevem suas filosofias. É a partir do si mesmo, suas cracas, seus bloqueios, suas couraças, seus complexos, que eles escrevem suas filosofias, a partir da visão de mundo deles, não de uma verdade que existe em algum lugar e que eles estão descobrindo. E aí ele falou assim, não é possível não, gente. Esse negócio tem que ter alguma coisa a mais, porque eu sinto uma coisa a mais, né? Falava o Schiller, todo encantado e poeta. Eu sinto que existe algo, não só o caos ou a ordem. E aí, diante desse olhar, ele criou a sua mais digna e maravilhosa teoria, que é o impulso lúdico. É o gênese do impulso lúdico. E a gente vai ver que esse impulso lúdico e a gente sente isso na carne. Eu duvido. Pode abrir o seu microfone e falar se alguém não sente. Que existe em si um impulso que transita, que dança entre o caos e a ordem. O caos e a ordem. Quem tem uma cozinha sabe do que eu estou falando. Não é porque na cozinha a gente vê o impulso da ordem, de então colocar tudo em ordem, forma, tudo limpo, higiene, todas essas coisas que são magníficas, mas que se a gente só quiser nelas, elas vão nos adoecer, nos transformar num compulsivo obsessivo, não é? E, do outro lado, aquela zona generalizada, né, que você fala assim, ai, céus, e agora? Nunca mais eu vou dar conta dessa louça. E aí, você fala, não, vou encarar. Aí, olha lá o nosso Kant, é o dever ser. Não, imperativo categórico, essa cozinha tem que estar limpa. Mas, para fazer isso, o que você faz? Você coloca uma música, né, gente? Coloca uma música, começa a dançar entre uma panela e outra, dá uma areada rebolada, e quando você vai ver, sem perder as dinâmicas, as belezas, os impulsos de prazer e gozo do caos, sem deixar de lado o rigor, a limpeza tão bonita da ordem, você fez a tarefa através do seu impulso lúdico de lavar louça afetiva, né? Então, um pouco isso que eu trouxe, assim, só para a gente ilustrar, fantasiar, porque se a gente não fantasia com esses moços, eles nos sufocam, né? Muito bem. Perdão. E agora eu vou ler bem certinho aqui também o que a gente está falando com outras palavras.
O ser humano, e toda vez que eu coloco esse ser humano em colchetes, é porque estava escrito homem, né, gente? E aí tem gente que fala assim, não, mas o homem representa toda a humanidade. Não, não representa. O homem é chamado homem, porque todos eles, de antes de Platão até agora, se referem a pintudos. É isso. O ser humano joga somente quando é ser humano, no pleno sentido da palavra. E somente é ser humano pleno quando joga. Lembrando que a tradução de joga é brincar, né? Play. Então, esse play, ele vai para jogo, ele vai para brincar, mas é isso. Eu só sou eu mesmo, gente, né? Eu sou só gente quando eu brinco, né? Se eu não brinco, eu não sou gente. E aí ele está falando do ser humano. E aí a gente já está mexendo numa coisa que chama etarismo, que é muito importante para nós. Partindo de um estudo da estética kantiana, ao mesmo tempo que a critica, Schiller amplia a ideia exposta por Kant, que foi aquilo que eu acabei de falar. Afirma-se que Kant, ao elaborar seu conceito de estética, separou de modo muito severo a natureza e a razão, ao passo que a estética proposta por Schiller irá uni-las, sem negá-las, através de um estágio denominado por ele de impulso lúdico. Então, está aí a citação, digamos assim, dura da nossa louça, tocando música. O impulso lúdico, e aí a gente começa, tá, gente? O impulso lúdico como base para a liberdade. Olha só, voltando para a louça. Se eu deixo a louça lá mofando, e às vezes acontece, né, gente? A gente fala, não, dessa vez vai para o lixo, não vou aguentar. Eu estou escravizada nisso. Se eu, a cada copo, vou lá, lavo, seco, guardo, e se alguém fizer qualquer coisinha na cozinha, eu grito, eu estou escravizada também. Então, vamos olhar para esse impulso lúdico, né, como base para um movimento onde a alma pode habitar. Porque a alma só consegue habitar e habitar-se em liberdade. Schiller denominou impulso lúdico uma área ou estágio transicional que permite que a razão e sensibilidade atuem juntas, sem que haja sobreposição de uma a outra. Se alguém falou assim, nossa, isso é Rudolf Steiner! É porque Rudolf Steiner estudou, né, gente? Estudou! Leu o Kant, a sua tese de doutorado sobre Kant, escreveu Filosofia da Liberdade para se contrapor ao dever ser de Kant. Enfim, muito bem. Assim, o ser humano é como que recriado em todas as suas potencialidades e recupera sua liberdade, tanto em face das determinações do sentido, quanto em face das determinações da razão. De modo que, assim, o ser humano pode, de fato, experimentar um estado de liberdade. Ai. A gente fala, e vem uma foto dessa e fala, meu Deus, agora sim eu sei o que é alma. Lá vem ele, Rudolf. O Rudolf, então, olha que lindo, gente. Quando olhou para esse conceito de impulso lúdico, em Schiller, o que ele pensou? Ele pensou logo assim, epa, isso é arte. Por que arte? Porque a arte, na dimensão do pensamento steineriano, quem é que é o grande amiguinho de Schiller?
Goethe, né, gente? Então, a turminha está toda ali. Então, a arte, nesse sentido do impulso lúdico, no sentido da antroposófico, é justamente essa qualidade que a alma tem de circular entre as polaridades. Em outro momento, a gente pode problematizar o conceito de polaridades, mas agora a gente está na vibe do Kant, então tem duas coisas só no mundo, como se isso fosse possível, mas não vamos nos ater a isso agora. Então, a arte, por isso que existe a arte da educação, a arte médica, e todas as artes, que é a antroposofia, ela está no mundo através da arte, né? E essa arte é justamente a qualidade de não estar só de uma coisa, só de outra, mas de circular entre. Que esse circular entre é o quê, gente? É o impulso lúdico, que é o quê, gente? O impulso crístico, né? Mas eu também não vou para esse lado, porque essa outra palavrinha também complica, porque aí já entram todos os conceitos religiosos de cada pessoa e daqui a pouco a gente vira uma igreja. Não, vamos em frente. A estética tem a tarefa de compreender a arte como esse terceiro reino. O que a gente está falando? Olha a estética kantiana. Impulso para o caos, impulso para a ordem. O que veio Schiller e falar? Não, gente, tem que ter um outro impulso aí, tem que ter um rebolado, tem que ter um jogo de cintura, não pode ser assim um mundo tão triste, rígido, né? Como esse. E aí veio a estética steineriana com, claro, todo o conhecimento goetheano junto, diz, a estética tem como tarefa compreender a arte como esse terceiro reino, ou seja, esse lugar entre. A antroposofia, fundamentada filosoficamente na fenomenologia estrutural, vai além da razão instrumental. Não liguem para as palavras, gente. As palavras é só para vocês pensarem assim, nossa, puxa, tem um monte de coisa aí, hein? Nossa, é sério mesmo, é só para isso que serve. Concretizar uma realização antroposófica é encontrar na estética e na arte não uma ferramenta apenas para aguçar os sentidos sensórios, nem um meio para disseminar alguma ideologia ou uma catalisadora das forças de uma indústria cultural, mas uma atividade humana que transcende a natureza e confere a possibilidade do ser humano criar a partir de si próprio, de conquistar sua individualidade, superando as forças hereditárias, as representações sociais, as influências de tudo o que for externo. Deixei aqui para a gente perceber para que outros caminhos isso nos leva. E como esse pensamento, desse impulso lúdico, está no cerne da cosmovisão steineriana. Ufa! E aí eu vou trazê-lo, porque eu acho que o Winnicott é como canela. Uma pitadinha dele dá uma alegria, né, no mingau. Então, olha só. Aquilo que Schiller encontrou como ultrapassagem da rigidez separatista de Kant e chamou de impulso lúdico, e que Steiner trouxe como arte, por isso a arte da educação, que é sempre esse estar entre as coisas da complexidade. Nosso querido Winnicott chamou de brincar. É lindo demais.
É no brincar. Lembrem da frase do Schiller, hein? Do jogo, lembra? É no brincar. E talvez apenas do brincar, diz o Winnicott, que a criança, ou, olha lá a alfinetada no etarismo, o adulto, fluem em sua liberdade de criação. E completa Winnicott. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. Lembraram da liberdade? E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, o self. Muito bem. Tá lindo isso, de você pensar nesses homens todos, né? Com seu eurocentrismo. E como a gente pode chegar neles e buscar a vida em vez de buscar a morte, não é? O brincar na teoria winnicottiana nos parece também servir a um fim semelhante ao proposto pelo jogo na filosofia schilleriana. Qual seja, o de harmonizar aspectos por si mesmo dissociados da natureza humana, tendo ambos, como campo de ação, uma zona intermediária que possibilita essa harmonização entre o dentro e o fora, entre a realidade interna e o real compartilhado. A gente um dia pode vir, né, a problematizar a palavra harmonização, mas por enquanto a gente vai acolhê-la como ela veio. As duas teorias de Schiller e o Winnicott ocupam, se não apenas como o dentro, se ocupam, se não apenas com o dentro e o fora, razão e emoção, realidade compartilhada e a realidade interna. Elas vão além dessas dualidades, apresentando uma terceira área, na qual essas forças e realidades tão distintas desfrutam de liberdade e igualdade de ação, dando ao ser humano um sentimento de integração, de unidade, da psicossoma, de um ser apropriadamente constituído como uma pessoa singular e capaz de gesto espontâneo. As gurias aí. Então, isso tudo que eu falei tem a ver com os modos de relação si-mundo, que se implicam no conceito de liberdade. Porque liberdade não é uma coisa que existe e você vai lá e cata. É um exercício relacional entre o si e o mundo, que acontece do peito, né, à assembleia, digamos assim, ao congresso. Então, para resumir e já começar a pensar no fim, a gente viu que em Kant temos o impulso da substância. Coloquei essa lemniscata aí para a gente lembrar, não é? Que a coisa, hora está aqui, hora está dentro, hora está fora, circula para um lado, circula. É movimento, né? Não tem nada de estático aí. Impulso da forma, impulso do caos. Aí veio o nosso querido Schiller, trouxe o impulso lúdico, que é justamente essa alma em movimento. E aí veio o quê? Veio o Rudolf Steiner, que chamou essa alma em movimento de arte. E, claro, chegou o Winnicott, chamou essa alma em movimento, esse impulso lúdico de brincar. E disse mais, que a tarefa do terapeuta, né, lembrando que ele é psiquiatra e psicanalista da imanência, o Winnicott te disse que a tarefa do terapeuta é fazer o seu paciente brincar. Porque é só no brincar que a gente é gente. Ai, ai. Muito bem. Simundo dessa relação. Democracia é um simundo saudável. Uma relação simundo saudável se chama democracia.
E essa relação se-mundo saudável, também traduzida de arte, impulso lúdico, brincar, democracia, é prática de liberdade social. Cada um faz o que quer, levando o coletivo em conta, levando o outro em conta. Não fazer o que quer como um déspota, como um tirano, como pensando só em si, de uma individualidade necrosante. Não. Faz o que quer e coloca a sua vontade na vontade do mundo, a vontade do mundo na sua vontade. Olha esse rosto, gente. Olha esse rosto. O brincar de bonecas como prática social. Exercício de composição da relação si para consigo, como ética do cuidado, como cuidado de si. No brincar de casinha introspectivo, é treino para a dignidade, substância da liberdade. A prática saudável da ética do cuidado de si, no âmbito da casa, onde o brincar de boneca se dá, produz o alicerce para uma vida democrática, para uma relação de liberdade e dignidade do si com o mundo. O brincar livre de boneca. Ao brincar de boneca, a criança estabelece uma relação direta com a casa e seus habitantes. É através do brincar de casinha que a boneca se insere, e é na casinha de brinquedo que as relações sociais entre os atores do brincar se constituem. Esse conteúdo existencial de construir casinha estaria ligado ao próprio movimento do ser humano de constituir-se, de fazer-se humano. Para finalizar, uma criança organiza o seu espaço. Nele entra e permanece algum tempo, deitada, isolando-se do que está à sua volta. O processo ordena-se pela colocação inicial da estrutura do entorno, as paredes. Logo segue a cobertura, o teto. No chão, há sempre panos, esteiras, almofadas, que ao serem colocadas, traduzem no gesto da criança uma arrumação de uma cama, um berço, um lugar de recolhimento, de proteção. Junto à criança está a boneca, a companheira do brincar que permite a imaginação, a construção que aquece o corpo e a emoção. A boneca não existe sem seu ambiente. Eu diria mais, gente, a criança não existe sem o ambiente. Quando sozinha com a criança, a boneca traz com ela a casa como símbolo e lugar. E com a criação desse espaço de dignidade e cuidado, ela está se preparando para que sua relação com a sociedade se dê com igualdade de forças entre o individual e o social, ou seja, numa relação democrática. Eu fiz questão de mostrar bonecas não Waldorf, meninos e crianças singulares, quase sempre. Para que nós tomemos uma vacina, porque mesmo sendo na antroposofia, não podemos ser antivacina, porque isso não é digno de uma ação em liberdade, porque a liberdade sempre inclui o outro. Uma vacina contra um dever ser de um modelo eurocêntrico chamado boneca Waldorf. O amor é muito mais do que simplesmente uma boneca de pano com recheio de algodão rolando. Você pode amar suas bonecas de plástico, porque o importante disso é o amor. Se na sua escola só tem bonecas de plástico, ame-as. Se a seu poder aquisitivo não permite uma lã de carneiro, compre uma estopa e faça uma boneca.
O que importa é a relação de cuidado que esse menino traz no olhar quando olha para essa boneca horrorosa, loira de olho azul, ele, um latino, né? Um menino moreno. Não importa, porque o amor é mais. Aí, se dentro dessa relação de cuidado, a gente começar a poder pensar no ambiente, tiver poder aquisitivo para isso, ou descobrir novos modos de fazer uma boneca de milho, de fazer uma outra coisa, como eu vou trazer aqui, ó. Se a gente, dentro desse lugar, puder começar a pensar nas relações de decolonização, na estética da beleza, aí a gente vai. Mas a gente não vai criar um dever ser artificial que vai criar só mais um lugar de separatividade, rancor, porque o amor e a vontade de boneca independe da boneca. Quando a criança é cuidada em seu ambiente, ela traduz esse cuidado em todos os gestos, e se transforma em boneca até uma abóbora, como essa pequena argentina, filha de uma querida aluna minha. Até a abóbora ganha um chamego, um colo e produz um ninho. Porque o brincar é a expressão, brincar de bonecas, é a expressão do cuidado de si e do cuidado de outro, base para a democracia. Muito bem, estou à disposição para conversas. Sorte que mantive aqui o meu horário, que eu calculei 11 horas, são 11 horas. Obrigada, viu, gente? Pontualíssima. Muito obrigada, Nina. Uau, a gente tem que respirar um pouquinho, querida. Para poder te perguntar, para a gente poder conversar. Estou disponível aqui, tá bem? Só não me deixem sozinha. Falem de outra coisa. Como é que está o tempo aí? Está todo mundo em Pelotas ou tem gente em outro lugar? Não, eu estou em Rio Grande. A Suzy vai falar aqui, ó. Eu estou em Rio Grande, é pertinho de Pelotas. Eu conheço tudo aí, gente. Conheço Mostarda, conheço todos os lagos, conheço todos os... conheço tudo aí. Conheço até a Lagoa Mirim, conheço a Lagoa dos Patos, faz parte da minha biografia, todo esse espaço, todo esse lugar reto de não perder mais. Vou até lá embaixo no Chuí, só no pensamento. Isso, perto do Chuí mesmo, Santa Vitória. Então, Nina, eu achei interessante nas tuas fotos que sempre tem os meninos, né? Brincando com boneca. E eu lembrei, a gente remete às vezes ao nosso brincar quando criança, né? E eu me lembro que eu tinha um primo que ele brincava comigo de boneca. E na época os outros meninos diziam, tá brincando de boneca, que não era bem visto, né? E eu me lembrei desse primo e as tuas fotos, né, com os meninos. Eu fiz de propósito. Me chamou a atenção. Para desnaturalizar, né, um lugar do brincar de bonecas que nos é, digamos assim, muitas vezes interditado. Ou seja, a gente está usando a metodologia de jogar água com a criança junto, né? Então, por quê? Porque aí interditou-se o brincar de boneca, porque ela é opressão, porque ela é processo de subjetivação de uma maternidade que diminui a mulher no ponto de vista de um feminismo liberal, que é o feminismo que quer ser empresária de si, aquelas baboseiras que a gente sabe. Mas... para a gente entender que o cuidado, que o brincar de boneca, ela não é uma questão de gênero, ela foi usada como uma questão de gênero, como opressão historicamente constituída. Mas que a gente tem que parar com a opressão, a gente tem que lutar por
o fim da opressão sem abrir mão do cuidado, porque a quem interessa que homens não cuidem? A que sistemas de poder? Essa é a pergunta que a gente deve fazer quando o homem é interditado na sua vontade de cuidar do outro. A quem está interessando isso? A produção de que guerreiros que matam, não é? Sim, matam. Literalmente, como eu vi hoje pela manhã. Ai, não vou nem falar. Nina, então, pois é, o cuidado não é algo do feminino, né? É isso, né? A gente precisa mudar isso, né? Transformar isso. Não, o cuidado é algo do feminino, sim. Não é algo só do feminino, também. não é só do feminino, né? Aham, pois é. Não é só do feminino. Eu Por isso que a diria que gente o cuidado precisa é ter terrano. menino brincando de boneca. O cuidado é terrano. Uhum. Porque Até o cuidado está em todos os âmbitos, não é? Até porque, pessoal, eu acho assim, ó, e esse brincar que a gente vê do masculino, hoje, se a gente tiver um olhar, é a preparação para aquele pai sozinho, que não tem a mãe por algum motivo, vamos dizer, de ter partido, ou N fatores, tá? A gente vê muito pai cuidando do filho, cuidando da casa. Aí eu questiono, por que que não poderiam brincar? Aí esse brinquedo já não seria, como tu diz, livre. Seria um brinquedo direcionado e não livre. Então, eu acho assim, isso serviu muito para que muitos homens hoje assumissem uma família, assumissem uma casa, através desse brincar. É assim que eu vejo. É que antigamente, no meu tempo também, ai, menino é bola, menina é casinha, é boneca. Só que não existe isso. Aí é como tu diz, não seria mais um brincar livre, e sim um direcionado, dizendo, tu pode com isso, tu pode com aquilo. E aí entra aquele fator sem amor, né? Sem amor, com razão só. E eu acho também outra coisa que eu estava lendo aqui, que eu anotei teu aqui, eu acho assim, ó, o brincar, quando ele é totalmente... como é que eu vou explicar para vocês? Quando tu te doa, quando tu te entrega, quando tu interage, quando tu vive, é um brincar totalmente diferente. É um brincar que eu chamo de saudável. Porque tu está ali, tu estás vivendo, vivenciando aquele momento. Então, é algo muito íntimo, muito teu, com muita imaginação, com muita criação. E isso leva a criança a despertar para muita coisa, eu acho. Então, é no brincar que muita coisa aflora, muita coisa aparece. Então, eu acho assim, ó, o brincar é algo muito grande, porque através dele tu demonstra muita coisa. Hoje, se tu parar para pensar, quem trabalha na área da psicologia, através do brincar, quanta coisa tu descobre daquela criança, né? E aí tu vê a inocência desse serzinho tão puro. Ele te demonstra várias coisas. Então, eu acho assim, ó, tu colocou muito bem. Várias falas tuas vieram assim enriquecer muita coisa e principalmente tirar essa mistificação do é de menina. Hoje não existe mais isso. Não podemos mais rotular certas coisas. Hoje tem que ter a liberdade, como tu fala, a democracia. E eu acho que isso é algo muito interessante, muito reflexivo para todos nós, né? De ter um olhar totalmente diferente do que nos dá a sociedade de padrão. Então, olha, para mim está sendo assim, ó, fantástico. Eu estou envolvida, como tu disse, com uma aula, porque eu sou professora, e com vocês, e é difícil desligar.
Às vezes eu chego a me perder no que eu estou fazendo, sabe? Porque esses temas que têm trazido vocês nesse evento têm nos feito assim refletir muito, pelo menos a mim, sabe? E poder expressar coisas que antes nós não podíamos. Que eu venho de uma geração mais antiga, então tu podia pensar, mas jamais colocar o teu posicionamento ou questionar. Então, isso aí está sendo muito, muito gratificante. Vou dizer para vocês, para mim está sendo muito, muito bom mesmo, de me fazer ter novos olhares e de também poder ver o meu aluno de uma maneira mais, como é que eu vou dizer para vocês? Não é mais simples, mais no sentido amplo. Como é que eu vou te ver? Ver ele como dentro e fora, o meio, tudo. Então, eu acho que isso aí traz um despertar para todos nós, né? Que a gente está sempre buscando algo, porque eu digo, o aprendizado não se conclui, tu está sempre aprendendo, tu está sempre buscando. E é nessa troca que tu enriquece esse teu conhecimento, que tu pode mostrar situações que antes tu não imaginava serem vivenciadas. E tu vem trazendo aquilo e vem colocando no teu dia a dia. E isso modifica muito a relação, o conteúdo que tu trabalha, uma série de coisas. Aí atinge uma série de fatores de conteúdo, de coisa dentro da tua vida, assim, como acadêmica, como, sei lá, em tudo influencia. Eu acho, assim, muito interessante o que tu colocou, o que tu mostrou, como diz a Suzy, as fotos, interessantíssimos aquilo ali. Porque quando põe, o que a gente põe? Uma menina. Por quê? Se hoje muito, eu tenho irmãos que moram sozinhos, que cuidam da casa, que fazem, acontece, irmãos que assumiram os filhos e que a mesma coisa. Isso será que não foi como para nós um preparo? Como tu diz, o saber ali construir a relação família e casa? Não foi uma demonstração? Gente, eu falo muito, sabe? E eu estou muito pensativa nesse conteúdo. Então, eu vou dizendo, eu vou deixar para alguém também falar. Mas vou dizer para vocês, está sendo muito bom. E, Nina, tu trouxe, assim, várias reflexões, sabe? Várias colocações muito grandes que eu anotei aqui. Eu estou com a minha agenda ali, tô dele anotar, para depois ficar me questionando as minhas atitudes em relação a certas coisas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, partilha, a Chuti. A gente também agradece, Maria Amélia. Maria Amélia é professora na João Guimarães Rosa, Maria Amélia? Tu é professora lá também? Tem um grupinho da João Guimarães Rosa aqui. Não, eu sou da EMEI Darcy Ribeiro. Tá, é uma escola de educação infantil. Então, os nomes das escolas estão ótimos. Trabalha com a base. Eu sempre digo, eu amo o berçário porque é ali que tu começa o teu trabalho, né? Como eu adoro as outras turmas. Hoje mesmo, com essa função da pandemia, eu estou em pré também, a gente está auxiliando outros professores, e é gratificante, mas tu faz a relação do pequenininho de meses ao de 5 anos, e tu vê o desenvolvimento que teve nesse meio, sabe? Aquele bebê, aquela criança de 5 anos. O quanto houve uma mudança e o quanto houve uma evolução. É muito bacana. E eu sempre digo lá na escola, eu amo o berçário porque eu acho que ali é a base. É ali que tu consegue observar várias coisas, colocar várias situações, e é onde tu vê aquele desenvolvimento, desde o caminhar, desde o comer sozinho, uma série de coisas. Então, eu gosto dessa idade da infância, porque ali tu vê o pulo que a criança dá, sabe? É como se diz, é no estalar de dedo, e tu vê que mudou. É de uma semana para outra, tu vê a diferença que já tem. E a criança, como eu digo, ela é muito inteligente, sabe? E tem muita facilidade. Às vezes as pessoas falam, mas tem aquela criança que tem um cuidado especial, mas essa criança também, dentro da limitação dela, ela também tem desenvolvimento muito. O que falta muitas vezes é a estimulação, é a aceitação,
E isso eu digo de cadeira, como eu digo, por ter uma filha especial. Porque a gente diz assim, porque aquela criança não vai se desenvolver, vai dentro do potencial e habilidade dela, dentro da limitação dela, ela te ensina muito. É ter um olhar para essa criança. Para qualquer um, porque eu sempre digo, cada um é um, gente. E diferente todos nós somos, não tem essa coisa de que é o normal e o dito deficiente. Não, porque cada um traz algo dentro de si para ensinar. É que nem o cego, o que ele traz? Qual é a outra habilidade que ele traz? É que nem o mudo ou surdo, eles trazem coisas que superam aquela deficiência. E, às vezes, nos mostram que o olhar do coração é muito mais bonito que o olhar dos nossos olhos. Isso a gente tem que questionar. Nós estamos tendo uma demanda muito grande, gente, de crianças com necessidade, de crianças pedindo ajuda, como famílias também, né? E que, às vezes, a gente não está sabendo entender. Então, essa tua fala vem dizer muita coisa, e no brincar, quanta coisa a gente consegue desenvolver com uma criança. É dar a liberdade da imaginação, a liberdade de poder se colocar, se expressar. Isso é muito valioso, é muito valioso. Eu acho que se a gente parar para pensar, do... Sim. Temos muito temas pela frente, né, para ir. Seria muito interessante colocar outros temas e a gente ir estudando junto, porque é junto que a gente descobre coisas maravilhosas, eu acho. Então, esse curso por isso que nós trouxemos o tema do brincar, Maria Amélia. Essa escolha do brincar, ela veio como algo que permeia toda a nossa prática, né? É através do brincar que a gente observa a criança, é no brincar, é o brincar que a gente acredita que é o caminho para a gente conhecer o ser humano, né? Que é como trouxe a Nina, o Schiller está aí, né? Ele é a nossa base de observação da criança, né? E é o nosso trabalho, o cuidado da casa, né, a estética, né, a Cláudia trouxe aqui no chat, né, que já ouviu que em loja de brinquedos não se vende mais vassourinhas, né, para as crianças, e pois o que a gente fez foi pegar uma vassoura grande, cortar o cabo, colocar o cabo menorzinho, e as crianças varrem, né, conosco com vassouras, como a gente tem, só com o cabo mais baixinho para elas poderem pegar e não se machucar, né. E varrer é muito importante, e é mesmo, né? Varrer é uma delícia, né? Além de tudo, é muito gostoso varrer uma casa, né? Tá junto, cuidando desse espaço, né? O jardim de infância, no nosso caso, né? No Guaimirim, que tem essa proposta steineriana, que a Nina trouxe para nós, que eu gosto muito dessa expressão que a Nina usa, o jardim de infância é a extensão da casa, é um espaço de acolhimento, né? Quando eu vou apresentar a casa para famílias que vão se matricular conosco, que querem conhecer a proposta, ou até educadores, eu sempre lembro, você não vai encontrar aqui uma escola, você vai encontrar uma casa. A casa, ela tem vários espaços, né? Você não tem aqui mesinhas e cadeirinhas em separado, não, você tem uma grande mesa que é feita de várias mesinhas, e essas mesinhas podem mudar o espaço, ela também tem movimento, né? Porque a casa o tempo todo está em movimento, né? Às vezes a gente está com uma estantezinha, uma cabaninha em um lugar, depois ela vai estar em outro, a criança modifica aquilo de acordo com o brincar dela, ela tem toda a liberdade para isso dentro do espaço. A casa é para as crianças, né? É das crianças, então elas acessam todo o espaço, e a todo tempo elas estão observando esses adultos que estão trabalhando, né? Esses adultos que estão cozinhando, esses adultos que estão cuidando da planta no quintal, esses adultos que estão plantando junto com elas, esse adulto que está ali bordando, tecendo, cortando alguma coisa, né? Esse adulto que está varrendo, que está limpando da casa, e que o tempo todo bastou a gente começar. Tem algum que quer se inteirar, que quer pegar o paninho, que quer passar o álcool, que agora a gente tem essa coisa de ter que limpar muito mais, né, Nina? E passar álcool gel. Então, a gente já tem outras práticas agora. Adorar, poderia.
E eles amam álcool gel. Passam tantas vezes a gente quiser passar, eles passam aquele álcool gel. Ai, ai. Bom, então é esse espaço, né? O Guaimirim, como outros jardins de infância, com essa proposta, são essa extensão da casa, né? E esse espaço onde elas habitam e nós todos habitamos juntos, né? E foi ótimo você trazer isso também, Nina, da questão da boneca de pano, porque a gente está limitado, né? Nossas bonecas de pano estão guardadas, né? A gente não está usando nesse momento, em função da pandemia. E aí você trouxe algo que assim, nossa, opa, peraí, que bom, deu um sacode aqui agora, né? Deu um start, assim, ai, não precisa ser só de pano, não, oh, que beleza, então vamos trazer umas bonequinhas para as crianças, porque que a gente possa lavar, dar banho agora no verão, né? Gente, olha só, eu não sei a faixa etária de vocês, mas eu fui uma pessoa que brincou muito de boneca. Eu amava uma boneca que meu avô trazia da feira. Era um bebezinho desse tamanho. Ele era todo aquele plástico pior, tingido, aquela pior, eu amava. E ele tinha uma macacãozinho já grudado, já ali, mas o plástico era crespinho, colorido. E aí eu brincava com aquilo, dava banho naquilo, até aquilo saía até a tinta, gente. Então, o amor da criança pelos seus objetos de cuidado, a questão é como que eu crio um ambiente suficientemente facilitador do cuidado, onde a expressão do cuidado, que a gente vê como brincar de bonecas, né? Ou brincar de casinha, possa se dar. A questão é que os ambientes são tão estéreis de cuidado, os gestos de cuidado estão tão terceirizados, que a vontade de brincar, porque a brincar é uma linguagem expressiva. Ela não é uma coisa, vamos deixar a criança brincar. Não, ela é um movimento da alma se expressando, a alma se expressa pelo brincar. Ela não brinca para se desenvolver, ela brinca para viver. Então, se não pode boneca de pano, se dane, sabe? Cuida dos abacaxis, que coisa tudo assim. Cuida, aí forra o abacaxi com algodão, põe no ninho. É um gesto, gente. Agora, no mundo higienizado, cheio de álcool gel, onde os seres com questões de tendência vão desenvolver toque, pânico, né? Nós eliminarmos um mundo sem abraços. A quem interessa esse mundo? Um mundo sem bonecas, um mundo sem gestos de aninhar. Bora comprar umas bonecas na feira. Bora comprar umas bonecas na feira, gente! Umas bacias, agora vem esse verão insuportavelmente quente desse Rio Grande do Sul. Bora umas bacias, uma para cada criança, bem longe uma da outra, com as bonecas para dar banho, porque a hora do banho ainda é, para muitas crianças, o único lugar onde ela tem um gesto de cuidado direto, corpo a corpo, com seu cuidador. Então, bonecas no banho. Boneca volta, não dá para dar banho. Que boneca é essa? Coisa insuportável. Gente, não, para para cuspir. Tem que ter, todo mundo é bom. Porque o que interessa é aquela coisa do povo originário que diz, não interessa diante do que você está, mas como você está diante daquilo. Pode ser um pedaço de plástico, pode ser o, sei lá, o manjar dos deuses. Se você estiver diante daquilo como um fetiche, como um bem precioso, como um objeto de luxo, não serve para nada. Melhor é a feira. Bora para a feira, gente! Nina, eu tive um bonecão de plástico desse, que ele era grande assim. Eu tive.
Ele era grandão e era daqueles que era vendido nas lojinhas, assim, eles ficavam pendurados, assim, do lado de fora, né? E a minha mãe, na época, eu já era uma criança mais velha, eu já tinha uns 9 anos, talvez, 9, 10 anos, e quando eu quis aquele boneco, a minha mãe falou assim, mas minha filha, você já tem tanto boneco, vai querer um boneco desse, feio, duro? Eu falei assim, pois eu quero. E ela me deu, então, aquele bonecão de plástico, porque a gente comprou isso lá no interior, lá em Viçosa, e que era a terra do meu pai, né? E onde eu ia passar férias na casa da minha avó. Então, ela me deu Aqui aquele do bonecão lado, e aqui umas do lado. roupinhas. É? Pois é, pertinho. Viçosa daqui? Sim, perto de Juiz de Fora, né? Nessa região. E aí as roupinhas, né? Que eu acho que era o que eu mais gostava, porque era um bebê, né? Era um boneco que era o tamanho de um bebê. Né? Mesmo, um verdadeiro bebê, né? O tamanho de um bebê, ele cabia no meu colo como um bebê mesmo. E eu podia trocar aquela roupinha dele, né? Então tinha fralda, naquela época tinha alfinete de fralda, né? Eu trocava a fralda daquele bebê. Então é isso, né? Realmente não é só Vamos a parar boneca com de essa pano moralidade tacanha, né, Junelice? Vamos parar com essa moralidade tacanha. Vamos parar com isso, com essa arrogância da lã de carneiro. Apesar que aí no sul vocês têm abundância, tudo bem. Mas às vezes as pessoas lá do Nordeste, sabe? Ai, não, gente, por favor. Não, e a gente fez uma oficina contigo. Vamos amar de igual maneira as nossas bonecas fraldas, os nossos bonecos de plástico que a gente pode dar banho. Ai, fiquei até com vontade de fazer isso agora. Sim, e na oficina do ano passado que eu fiz contigo, né, bem no início da pandemia, eu lembro de você ter colocado isso também, né? Pegue o material que você tem disponível, né? Como você falou, não tem lã, não tem algodão, vai de estopa, né? Que é algodão também, e custa barato, né? Tá ali, é mais acessível. A roupinha vai com retalho, né? Pega o retalho, um pedacinho, uma blusa sua, né? Uma malha velha. Porque a boneca de pano, historicamente, ela é uma arte da casa feita com restos, feita com coisa velha, gente. O que é isso? Onde é que a gente veio parar? Não é? Preciso ir embora. Está uma delícia, mas eu tenho que ir. Vou mudar de um assunto tão quentinho para outro, que é o espinho. Vou lá falar de psicanálise, corpo. Gente, modos de subjetivação desses corpos na pandemia. Não é fácil, não, gente. Bora brincar de boneca. Tem alguém escrevendo. Como Marina escrevendo aqui, deu vontade de brincar. Não deu vontade. Vocês se imaginaram numa bacia dando banho? E quando a gente brinca de boneca, no chuveiro, água caindo, você ali na bacia com aquelas bonecas dando banho, organizando. Ai, gente, vamos fazer isso! Ai. Junelice, querida, gente, muito obrigada, viu? Agradeço demais vocês estarem aqui nesse sábado. A gente já está tão enjoado das telas, mas às vezes a gente ainda pode produzir afeto por aqui também, não é? Sim. Cuidem-se muito, cuidem-se muito, muito, muito. Viu? Porque muito a coisa não está controlada e ainda pode vir a piorar, tá bom? Não se arrisquem. Não se arrisquem. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença de todas aí conosco, viu? Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal. Valeu muito. Muito bom. Ótimo. Obrigado, meninas. Obrigado. Boa semana para todas. Nos vemos na próxima quinta-feira para a nossa última semana do ciclo, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Nina. Olhem no site dela. Ela tem uma pós-graduação em artes manuais, que é uma maravilha. Ela tem outras propostas de oficinas na construção de bonecas, né? ninaveiga.com.br. Só cliquem lá que vocês vão encontrar muita coisa bonita. E ela tem um canal no YouTube também com vários vídeos. E ela é essa pessoa, assim, provocadora.
né? Questionadora do mundo, questionadora das nossas ações, e é muito importante a gente ter esse tipo de reflexão também, né? Que tem muito amor envolvido pela criança, né? Pela infância e pelo ser humano. Então, esse é o nosso chão, né? Esse é o nosso chãozinho, é muito amor pelo ser humano e pela criança, tá bem? Esse ser terrano, né, como disse a Nina hoje, trouxe para nós, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Obrigada, meninas, parceiras aí do Guaimirim, que a gente tenha um ótimo sábado, e a gente se vê na quinta-feira, então, tá bom? Ótimo. Com a nossa Muito querida obrigada. Luísa Lameirão. Ai, Legal. Bacana. Tá? Ótimo. Então,